Deus ama você. Cada detalhe da nossa vida faz parte de um grande plano divino. Aonde você está, Deus está com você. Então busque, meu irmão, busque intensamente a Deus. Se agarre com Deus. Se prepare, porque Deus tem coisas tremendas para a tua vida. Abra o entendimento da tua igreja, do teu povo, para ouvir a tua voz, Senhor. Meus amados irmãos, mais uma vez estamos juntos para a ministração da palavra do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os amados em Daniel, capítulo 4, o verso de número 35. E o texto diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Vamos orar. Ó Deus, fala ao coração de cada um que está nos ouvindo nesse momento. Fala ao coração de cada pessoa que o Senhor trouxe para ouvir essa palavra nessa hora. Ó Deus, nós imploramos ao Senhor para que o Senhor possa testificar ao coração de cada um. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, abra a mente de cada um e o coração de cada um para ouvir a Tua palavra, Pai. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido, a palavra de Deus, ela nos diz que Deus, nesse texto aqui de Daniel, Ele move os céus, os seres celestiais, e Ele articula todos os céus e a terra, quem Ele quiser na face da terra, para que Ele possa fazer a vontade dEle imperar na terra, na sua igreja, na nossa igreja, na minha vida, na sua vida. E é interessante que o texto diz assim: todos os moradores da terra são reputados por Ele como nada. Então nós não somos nada, ninguém, coisa alguma diante do poder de Deus. Mas Ele, mesmo sabendo e vendo quem nós somos, porque foi Ele que nos criou assim, Ele age articulando os céus, anjos, arcanjos, serafins e querubins. Ele articula todo o reino dos céus e Ele coloca em movimento quem Ele quiser na face da terra, para que a vontade dele seja realizada na nossa vida. E o texto ainda encerra dizendo assim: não há quem lhe possa deter a mão. Há um outro texto que diz assim: agindo eu, quem impedirá? Meus amados, a palavra de Deus é muito clara. Deus, Ele é capaz de mover todos os seres celestiais. Diz Hebreus capítulo 1, verso 14: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então veja, os anjos, eles são espíritos ministradores, que Deus envia para agir em relação à nossa vida, a favor da nossa vida. No Salmo 91, no verso 11, ele diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, a meu respeito, a nosso respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você já ouviu falar em anjo da guarda? Veja, os anjos nos guardam. Os anjos estão acampados ao nosso redor. É uma proteção completamente segura, porque Deus não permite que nenhum anjo enviado ao nosso favor seja relapso, seja negligente. Ele se encarrega pessoalmente de que cumpram as suas ordens, porque ele diz no Salmo de número 91, no verso 11 que nós lemos agora: porque a seus anjos dará ordens a teu respeito. Então é Ele que ordena e Ele comissiona para que os anjos estejam agindo a nosso favor. E eu fico imaginando quando Deus reúne os anjos e diz: olha, fulano de tal, tá vendo? Ele vai passar por isso, aquilo, aquilo outro. Guarda, livra, protege, abençoa. Porque, amados, para Deus, os três tempos, o passado, o presente e o futuro,
estão num momento só. Deus enxerga tudo de uma maneira única. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Ele consegue estar presente em todos os momentos da nossa vida, porque Ele sempre enxerga o passado, o presente e o futuro num momento só. Ele é Deus. E é interessante que Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É interessante que no texto grego, o texto em que foi escrito originalmente a Bíblia, o Novo Testamento, a palavra cooperam significa também conspiram. Ou seja, Deus conspira a nosso favor. Ele reúne, Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus Triuno, Ele se reúne, eles se reúnem em conselho, Ele reúne o exército dos céus e Ele determina como as coisas devem acontecer na nossa vida. E às vezes nós achamos que Deus é descuidado, que Deus ele está desatento, de que Deus ele não prestou bem atenção nas coisas que estão nos cercando. Existe uma linguagem que hoje está muito usada, chama o time. Parece que Deus perdeu o time, mas Ele não perdeu. A Bíblia diz que todas as coisas, elas cooperam. Ele conspira, Deus conspira para que as coisas aconteçam para o nosso bem. Às vezes a coisa não é tão boa, não, a coisa é ruim. Às vezes o que nos acontece machuca, dói, nos faz sofrer, a gente tem perdas, às vezes nós passamos por situações muito desagradáveis na vida, mas meu amado irmão, minha amada irmã, faz parte de um plano divino. Deus conspira a nosso favor. Mesmo quando algo muito ruim nos acontece, Deus está conspirando a nosso favor. E é interessante, Jeremias capítulo 29, no versículo 11, a Bíblia diz: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, a gente deseja algumas coisas na vida, a gente sonha, a gente projeta algumas coisas para a nossa vida e nem imaginamos que isso é importante para Deus. E aí o texto de Jeremias 29, 11 diz que Ele é que sabe o que está passando na cabeça dele a nosso respeito. E a gente às vezes quer ensinar a Deus, a gente às vezes quer dizer para Deus que o melhor caminho para alcançarmos os nossos sonhos é esse, aquele outro. E Deus quer nos ensinar que não, que o melhor caminho é o que Ele tem pensado a nosso respeito. Meus amados, nós fazemos parte de um grande plano divino. Esse é o tema da nossa mensagem. Nós fazemos parte de um grande projeto divino. E Deus está pensando em coisas maravilhosas para a nossa vida. Quando Ele pegou Jó, tirou tudo de Jó, Ele literalmente arrancou o que Jó tinha de mais precioso, que eram seus filhos. Era uma família que banqueteava junto, que estava junto, mas eles morreram todos de uma só vez. Jó perdeu seus bens, Jó perdeu tudo que ele tinha construído a vida inteira, ele perdeu. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Às vezes, amados, a nossa mente quer projetar, a gente quer pensar o que Deus está pensando a nosso respeito. A gente às vezes quer
imaginar o que é que Deus está imaginando a nosso respeito. Mas nós não vamos conseguir. Não tem como a nossa mente alcançar o que Deus tem projetado para a nossa vida. Meus amados, a palavra de Deus também nos diz em Isaías 64, no verso 4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Meus amados, é lindo esse texto. Observe só, Deus trabalha para aquele que nele espera. Ele está dia e noite trabalhando por nós, cuidando da gente. A palavra de Deus, ela nos diz que a preocupação de Deus é pensar em nós, planejar os nossos caminhos, porque a Bíblia diz em Isaías que os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, porque nós projetamos pensando dentro do limite, do alcance da nossa mente, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, do nosso dia a dia, às vezes até dentro do âmbito da nossa família ou da nossa igreja. Mas o que a palavra de Deus está dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ah, amados, quando nós amamos ao Senhor, acima de tudo, acima de todos, com toda a nossa força, com todo o ardor da nossa alma, o Senhor pensa em nós, projeta para nós, o Senhor planeja para nós, o Senhor deseja nos dar o melhor. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 6, que Deus é galardoador, Ele é presenteador, Ele gosta de dar presentes. Deus quer nos ver felizes e realizados. E amados, quando diz em Isaías 64, 4, que desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Agora vamos projetar isso do ponto de vista humano. Vamos analisar o seguinte: você tem o privilégio de conhecer Bill Gates, um dos homens mais ricos do mundo. E aí você recebe um telefonema do secretário, do assessor direto de Bill Gates, dizendo para você: fulano, Bill Gates manda lhe dar um recado, ele está aqui e não para de pensar em você. O que você pensa imediatamente? Rapaz, o homem mais rico do mundo está pensando em mim, vem coisa boa por aí. Então imagina, o homem mais rico do mundo, Bill Gates, está pensando no seu casamento, está pensando na sua saúde, no seu bem-estar social, no seu bem-estar físico, no seu bem-estar emocional. Ele está sonhando com o seu casamento, ele está sonhando com o futuro dos seus filhos. Imagine isso. Então imagine bem, Bill Gates está pensando em você. Você não ficaria muito feliz? Agora, coloque no lugar dele o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor do Cosmos, o Senhor do Universo. Ele está trabalhando para você, por suas necessidades, por causa dos seus anseios, dos seus sonhos, da sua casa, por causa da sua família. Ele está trabalhando para aquele que nele espera. Ele trabalha por você, Ele trabalha por nós, Ele trabalha por mim. E amados, o que isso me chama a atenção é que a mente mais brilhante do planeta Terra, se ela ou ele, um homem ou uma mulher, estiver pensando em nós, e se essa mente brilhante tiver toda a condição financeira, todo o poder econômico, social, político, e se essa pessoa estiver pensando em nós, nós estaremos muito bem na fita.
mas o Deus do universo todo-poderoso está pensando em você. Então, avalie isso, pense nisso. Essa expressão, ele trabalha para aquele que nele espera. O que é que diz Hebreus 11:6? De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus saiba que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Então veja só. Por um lado, Isaías 64:4 diz que ele trabalha para quem espera nele. E Hebreus 11:6 diz que ele é galardoador daqueles que o buscam e daqueles que se aproximam dele crendo que ele existe. Então o que a palavra de Deus está dizendo é que se eu creio nele, e eu tenho convicção da existência do meu Deus, eu tenho convicção de que ele está presente em todo lugar onde eu estou, de que ele é Senhor absoluto de todas as circunstâncias, de todas as coisas, de todo o dinheiro do mundo. Ele é Senhor soberano acima de todo o poder político. Ele é Senhor soberano acima de todo o poderio militar. Então, se eu creio nisso, eu creio no Salmo 121, no verso 3 e no verso 4, que diz: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, exceto que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Não é tranquilizador isso? Ele não dorme, ele não cochila, ele não tira a vista dele da gente. Ele está com os olhos fitos na gente o tempo inteiro. Então eu gostaria que você pensasse nisso, que você refletisse nisso, que você dormisse seguro, tranquilo, porque o Senhor, o teu guardador, o nosso guardador, ele não dorme, ele não cochila, ele não deixa de prestar atenção em nós. Ele está o tempo inteiro conectado com as nossas necessidades, com o seu clamor, a sua súplica. Quando você está chorando madrugada dentro, ele está ouvindo. Quando você está passando por momentos de muita angústia na sua alma, ele está atento, ele está ligado. Quando você chora, orando por um filho, por uma filha, por um familiar, ele está ouvindo, ele está atento. Porque Deus não dorme, ele está com os ouvidos abertos, como diz Isaías 64:4, com os olhos abertos, trabalhando por você, para você, cuidando da sua vida, da nossa vida. Amados, a segurança que nós temos é de que no Senhor nós estamos tranquilos. A palavra de Deus nos diz que Deus, esse Deus maravilhoso, ele nos cerca por detrás e por diante. Ele está ao nosso redor, cuidando de mim e de você. É lindo perceber que ele coloca, como diz Daniel 4, o exército dos céus em ação por nós. Ele articula todas as pessoas da terra por nossa causa quando ele quer. Ele simplesmente tem poder de ir lá tocar no coração de alguém e essa pessoa vir na sua casa trazer exatamente o dinheiro que você está precisando para resolver um problema financeiro. Ele tem poder para isso. E ele faz isso, é o que diz Daniel 4. Ele tem poder para mover os céus e mover a terra. Creia, confie, descanse no Senhor. Tenha paz no Senhor, porque Ele ama você. Eu quero orar por você novamente. Ó Deus amado, há tantas pessoas que estão passando por momentos de tantas lutas, tantas dificuldades. Ó meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar a Tua graça e o Teu poder, Senhor, sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Oh meu Pai amado, olha para as necessidades e para as urgências, ó Deus, que atinge o coração de cada uma dessas pessoas. Há tantos irmãos que estão aqui agora, passando por tantas lutas, ó Deus, e às vezes tantas desilusões.
e nem se lembra que o Senhor trabalha para aquele que espera no Senhor. Ó Deus, traz paz a este coração. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.